Oi, pessoal! E hoje é quinta-feira e a gente vai continuar fazendo lá no nosso livro de português a família do T. Vamos pegar o nosso livro? Abre na página 128, que vai ter os exercícios números 7 e 8, tá? Ah, e tem um quadrado roxo lá embaixo que daqui a pouco eu explico. Vamos começar com o número 7, super fácil. Circule os desenhos cujos nomes tenham a letra T. Então, não é só o que começa, é se tiver a letra T até no meio do nome, a gente vai circular. Então, vamos falar primeiro. Toalha, começa com to, T com O, pode circular toalha. Foca, não tem T, não pode. Macaco, também não tem T, não pode. Tartaruga, tem dois T's, né? Então, tartaruga pode circular. Pato, tem um T lá no meio no to, então circula o pato. Casa, não pode. Leite, tem o T com E lá no final, então pode circular o leite. Nessa, vamos circular toalha, tartaruga, pato e leite. Pessoal, agora o exercício número 8, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente vai copiar as palavras na sílaba certa. Então, palavra com tá no tá, palavra com tô no tô. Só que as palavras estão bagunçadas, a gente precisa arrumar elas. O que eu fiz aqui para ajudar vocês? Eu vou pintar as palavras para vocês saberem quais são as palavras que a gente tem que pôr em cada lugar. Eu preciso pintar também? Não precisa, eu pintei para ajudar vocês. Então, vamos lá, eu pintei de rosa a primeira e a última, porque elas vão ser copiadas no tá, só que ela tá bagunçada. A primeira palavra é tapete e a última é tábua, então arruma e copia lá no tá. Agora de azul. Eu pintei de azul as palavras com T, que vai ser leite e peteca. Lembra que elas estão bagunçadas, você tem que arrumar lá no T. Agora, vamos para as palavras com ti. Eu pintei as palavras do ti de roxo. Então, as palavras são catita e fatia. Então, essas duas, catita e fatia, você vai copiar no ti. Agora, eu pintei de verde as palavras com to. Pato e oito. Lembra que elas estão bagunçadas, a gente vai arrumar e copiar com letra cursiva. E por último, eu fiz de amarelo as palavras com tu, que vai ser o nome de uma pessoa, Túlio, e tucano, o nome de um animal. Então, arruma as sílabas que estão bagunçadas e copia aí nos quadradinhos certos. Então, eu vou pôr aqui a imagem das bolinhas para vocês saberem, ó. As palavras cor-de-rosa você vai copiar no tá, são duas, tá vendo? As palavras verdinhas você vai copiar no tô. As palavras que eu pintei de azul, você vai copiar elas no T. As palavras que eu pintei de amarelo, você vai copiar no tu. E as palavras que eu pintei de roxo, você vai copiar lá no ti. Agora, essa é bem legal. O que é o que é? Quem é que adivinha? Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. Quem é que entra e sai da nossa roupa se a gente coloca ele dentro da casinha para fechar a nossa blusa e depois abre para abrir a nossa blusa? É um botão. Muito bem. Então, a gente vai escrever a palavra botão aí nessa linha. Ó. Já coloquei aqui de forma, vocês vão fazer cursivo. Mudando lá para a página 129, super fácil, a gente vai fazer o exercício 9 e o 10. Olha só o 9 lá em cima. Escreva o nome das figuras e depois separe as sílabas. Então, olha que fácil. O primeiro desenho é uma fita. Como que eu faço fi? Fi, F com I, a gente já estudou. E o tá? T com A, que a gente está estudando agora. Formou fita. A gente vai separar cada família nos quadradinhos. O fi, F com I no primeiro quadradinho e o tá, T com A no segundo quadradinho. Depois é a vez do apito, pato e, por último, tem uma torneira. A gente vai escrever o nome e separar as sílabas no quadradinho. Então, capricha aí na letra, vai falando bem devagar a palavra para dar certo, tá? No exercício 10, a gente vai completar as frases com a figura que está aqui. Só que embaixo da linha tem duas palavras, quer dizer que só uma está certa, que é a que a gente vai copiar. Ó, titia lavou o
Tapete, já tem o desenho aí, tapete da sala. Então, a gente vai escrever a palavra tapete. Qual das duas aqui de baixo será que é tapete? Uma começa com mapete? Não. A outra começa com tá, só pode ser essa, tapete. Copia ela na linha. Agora, embaixo tem um animalzinho. O pousou na janela. Qual é o nome desse bicho? Tucano. Então, qual das duas palavras aqui de baixo começa com tu, T com U? Tucano, copia ela aí. Por último, Vera deu a para Renata. O que será que a Vera deu para Renata? Tesoura. Começa com T, T com E. Então, olha qual das duas aí é tesoura e copia na linha. Agora, vocês já viram que apareceu um monte de plantinha aí. Quer dizer que a gente terminou nossa aula de português e a gente vai começar em ciências, né? Ciências, a gente começou a falar das plantas. Então, só pode ser ciências. Abre aí o seu livro, na página 97, que a gente vai falar da classificação das plantas. O que isso quer dizer? Então, vamos lá? As plantas que vivem na terra são as plantas terrestres e as plantas que vivem na água são as plantas aquáticas. Então, olha que fácil, isso que é a classificação da planta. Planta terrestre, na terra. Planta aquática, vive na água. Então, olha só, vamos ver mais de perto essas plantinhas que estão aqui bem bonitinhas? Vamos descobrir quais são esses tipos de planta. Essas duas plantas que vocês estão vendo aí são plantas terrestres, que vivem na terra. Quer dizer que elas criam a raiz dela embaixo da terra, elas se alimentam das vitaminas da terra, que é a bananeira, que dá banana, e do lado a roseira. Agora vamos ver aqui duas plantinhas aquáticas. Olha que bonitinha. Essa primeira, o nome dela é aguapé. Esse é o nome dela. E a raiz dela fica embaixo da água. Olha que legal. E do lado tem uma planta também muito conhecida chamada Vitória Régia, que também fica em cima da água. Agora aqui embaixo, existem algumas plantas terrestres que são capazes de viver em cima de uma rocha, de um telhado, de um muro e até em cima de outras plantas. Sabe como elas são chamadas? Plantas aéreas. Pro, quer dizer que elas voam? Não, mas elas conseguem sobreviver em cima de uma pedra. Quem já viu aí em cima de um telhado uma plantinha nascendo? Pois é, elas conseguem nascer em cima de alguns objetos e até em cima de outras plantas. Elas são chamadas de plantas aéreas, tá? Vamos passar aqui para a página 98 para começar os exercícios. Olha lá em cima o exercício número 1. Complete os espaços de acordo com o modo de viver de cada planta. Então, a gente aprendeu que existe planta aquática, aérea e terrestre. Então, na letra A, sou uma planta que vive na água. A planta que vive na água se chama aquática. Letra B, sou uma planta que vivo presa em outras plantas e até nas pedras. É uma planta aérea. E por último, sou uma planta que vive na terra. Quem respondeu terrestre acertou. Então, eu coloquei aqui o desenho, a palavra aquática. Olha que linda essa Vitória Régia. Então, vocês vão escrever a palavra aquática no A. Agora, a gente tem a planta aérea, que nasceu, ó, em cima de outra árvore, um tronco de árvore. Escreve a palavra aérea na letra B. E agora, por último, uma planta bem bonitinha, uma florzinha terrestre, que nasce na terra. Então, escreve essa palavra lá na letra C. Agora, a gente tem o exercício 2, que também tá mega fácil, ó. Lá no quadradinho verde tá escrito assim, aquática, começa com A, tá vendo? E no quadradinho do lado roxo, começa com T, tá escrito terrestre. Então, só é a gente olhar o desenho e escrever aquática, copia a palavra aquática em todas as plantinhas aqui embaixo que estão na água, porque a aquática vive na água. Então, tem 3 plantinhas aí que você vai copiar a palavra aquática. E tem mais 3 plantinhas aí que estão presas na terra. Pode ser no chão, pode ser no vaso, mas essas são plantas terrestres. Copia a palavra terrestre nessas 3 plantinhas. Então, super facinho. Agora, a gente já vai fechar o nosso livro de ciências e a gente vai continuar com a família do T lá no nosso caderno de caligrafia. Então, a gente vai pular o R, vai pular o S e vai abrir aqui nessa página, ó, onde está escrito assim. Tânia tomou suco de tomate. Então, a gente vai copiar direitinho, um embaixo do outro, para nossa letra ficar bem linda, tá? E aí, mudando de página, a gente tem mais palavrinhas com a letra T. Vamos ver, ó. Tiago, Tesoura e Thaís. Tiago e Thaís está com letra maiúscula, porque é nome de pessoa. Tesoura não é nome de pessoa, então é por isso que está com letra minúscula, tá bom?
Então, capricha, copia bem direitinho para ficar tudo lindo. E chegamos ao fim de mais uma aula. Até amanhã, galerinha!